Bom dia, galerinha. Então, gente, vamos aqui à nossa primeira aula, né? Aula online, videoaula, sobre artes, né? As outras aulas elas foram mais direcionadas via WhatsApp e lista de atividades, né? Pesquisas que vocês fizeram, a xilogravura que foi enviada no e-mail. Então, essa vai ser realmente a primeira videoaula para vocês aí, tá? A primeira de muitas aí, ou até pelo menos a gente voltar aí, né, à normalidade. E a nossa videoaula vai tratar a questão da arte figurativa e da arte abstrata. De um modo geral, galera, uma trabalha totalmente em oposição à outra. A gente fala de arte figurativa, é a arte, resumindo, seria a arte que ela copia a realidade. Copia a realidade dentro da sua verossimilhança. Como assim, professor? É você pegar uma fotografia e fazer um desenho daquela fotografia. Entendeu? Por mais que ela não se pareça, por mais que ela não fique idêntica ali àquela fotografia que você fez o desenho, né, tentou copiar, mas ao olhar vai se perceber ali uma relação, por exemplo, com a questão de gênero, né, se é homem, se é mulher, se é uma pessoa, né, então assim, vai ter aquela representação com os seres humanos, pode ser uma pintura sobre uma paisagem, certo? Pode ser uma pintura sobre um animal. Então não é que ela precisa ficar exatamente idêntica, mas só aquela tratativa ali, só de poder ser caracterizado e identificado como aquilo que ele é, ela entra dentro da arte figurativa, beleza? Então é um tipo de arte que ela é totalmente representativa, representar a realidade, tá? Já em contramão vem a arte abstrata. A arte abstrata, o nome já diz, né? É o abstrato. Ela vai muito na mão da subjetividade. Cada pessoa pode olhar para aquele tipo de arte, né? E ter um entendimento diferente. Então existem artes abstratas aí que é simplesmente uma tela toda branca com um pinguinho no meio, uma ponte, um, uma pinceladinha, né? Uma tinta preta no meio. E aí, aquele dali alguém vê uma coisa e o outro passa e vê outra, então cada pessoa tem essa relação aí de entendimento. Porque subjetividade vem de sujeito, né? Então, sujeito vem de concepção, cada sujeito tem a sua, né? Cada um tem o seu entendimento, a sua concepção, ok? Então, temos aí a arte figurativa que tenta copiar a realidade, certo? E a arte abstrata, e que já não tenta, já não representativa, tá? Ela não tem essa representatividade igual a figurativa tem. Ela é uma arte subjetiva. Aqui a gente vai trabalhar mais conceitos e exemplos. Não vamos entrar muito na questão dos autores, tá? Que senão essa videoaula vai ficar gigantesca e eu quero preparar uma aula específica só sobre a arte figurativa, né? Os autores da arte figurativa e a arte abstrata e os autores da arte abstrata. Beleza? Aí isso fica para uma outra videoaula. Aqui a gente vai ver só a questão de conceito e exemplos, ok? Então vamos lá. Então, arte figurativa, né, ou figurativismo. Ao contrário da arte abstrata, o abstracionismo é um estilo artístico das artes visuais, pautado na apresentação, na representação das formas, seja de seres humanos, objetos, animais, paisagens, entre outros. Está vendo aqui? Aquilo que eu falei para vocês. Vou pegar aqui minha canetinha, né? Então ela vai tentar fazer a representação aqui de quê? De seres humanos, de objetos, de animais, de paisagens, entre outros exemplos. No final dessa aula, eu vou mostrar alguns exemplos aqui com relação aos gêneros que representam a arte figurativa. Dentro dos gêneros, vocês vão ver exatamente isso que eu estou apontando aqui, tá? Está grifadinho de vermelho. Esses exemplos e muitos mais. Ok? Então vamos lá. Então olha só, tá vendo aí? A questão aqui da arte figurativa, ela não é uma tendência que surgiu aí no século XIX, né, como está lá no fato histórico, é bem mais antigo que isso. A representação da arte figurativa ela vem muito antes, né? Ela vem justamente junto com o surgimento do homem, quase, né? Porque o homem das cavernas, né? Ele representava aqueles seus sentimentos, ele representava suas emoções, ele representava aquilo que ele vivia, né? E era um homem com características ali praticamente
de um animal, certo? Mas ser pensante também, a ponto de produzir arte, como essa arte aí. A gente olha e fala assim, ah, mas não é um bovino, né, perfeito, né? Não tem a imagem. Sim, mas você olhando, você consegue identificar que é um boi, certo? Não precisa saber a raça, não precisa ser idêntico, mas você olhou ali, viu as características, viu os traços, e ela é figurativa por essa expressão que ela passa, expressão de realidade, ok? Então fez uma cópia ali, tentou reproduzir aquilo que esse homem da caverna vivia ali diariamente, né? Por ser uma das presas principais aí dessa, né? Por ser uma caça, né? Desse homem das cavernas, ok? Então aqui eu coloquei para vocês assim: a origem da arte figurativa remonta a séculos de existência humana. As pinturas rupestres já indicavam a necessidade do homem de expressar emoções, sentimentos e de copiar, né, e reproduzir figuras da natureza, certo? Então, tá aí uma representação desses sentimentos, tá aí uma representação de copiar essas figuras da natureza, no caso, né, por meio aí da arte conhecida como arte rupestre, beleza? Vamos lá. Temos mais um exemplo aqui, tá, de estilo figurativo. Totalmente não o oposto, mas dentro da mesma linha, só que bem mais dentro da perfeição aí da realidade, né? Aqui nós temos o que? Uma janela, uma menina sentada olhando a paisagem, o céu, pouco nublado, uma caravela lá ao fundo, o mar, a grama, a praia, a areia. Você consegue ver com detalhes toda essa representação de realidade que a gente está falando, tá vendo? A forma abstrata você não reconheceria nada, é nada com nada, você não consegue entender, né, ou consegue ter uma concepção diferente do que todos vão ter. Então aqui ela é figurativa por causa disso, entendeu? Lógico que o Homem das Cavernas lá na pintura rupestre não vai conseguir produzir uma arte igual a essa aqui, porque ele não tem o material necessário, né, não tem a tinta necessária. Mas é figurativa também lá e é figurativa aqui, de uma forma mais trabalhada, mais detalhada, mas as duas são figurativas. Ok? Então aqui eu coloquei para vocês o declínio do estilo figurativo. O declínio foi a queda, né? Ele começou a ter aí para perder força justamente no início do século XX, fim do século XIX, início do século XX. Isso com o quê? Com o surgimento de um modelo, uma estilística europeia chamada de vanguardas europeias, né? É uma tendência literária, artística e cultural que surgiu justamente no início do século XX. Essa nova tendência ela veio para trazer esse novo estilo, que foi o que? O abstracionismo. Então, com o surgimento do abstracionismo aí no início do século XX, tá? Aí veio justamente o que? O declínio do estilo figurativo. Então, o surgimento de um é o declínio do outro, ok? Então, esses movimentos aí, alguns dos movimentos que vieram a surgir nesse período aí do início do século XX foram o surrealismo, expressionismo, dadaísmo, cubismo, entre outras. Todos eles juntos denominam-se como vanguardas europeias. No Brasil era conhecido como modernismo, né? Que foi findado ali, teve seu marco inicial na semana de 1922, né? De 11 a 18 de fevereiro de 1922, a famosa Semana da Arte Moderna. Então ali, né, iniciou-se o modernismo brasileiro, tá bom? Então vamos lá aqui, só uma leitura. Durante séculos, a arte visual esteve muito influenciada pelo estilo figurativista, realista ou estilizado. Esse estilo aqui, galera, realista ou estilizado, eu vou explicar para vocês aqui no próximo slide, tá bom? Beleza? São as influências, são os estilos, né, que se subdividem-se aqui a arte figurativa, tá bom? Ela vai se dividir em figurativo realista e figurativo estilizado, tá? Daqui a pouquinho eu explico para vocês. Então, no entanto, começou a apresentar declínio no início do século XX, com o advento das vanguardas artísticas europeias, tá vendo aí? Essas vanguardas foram aquelas que eu falei para vocês, aquelas terminam com ismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, cubismo, tá? Então, o conjunto dá-se o nome de vanguardas europeias, tá? O Brasil copiou também isso aí, como eu disse para vocês. O Brasil foi o modernismo. Então, as vanguardas europeias da arte moderna e a contemporânea, né? Arte contemporânea. Nesse sentido, o abstracionismo trouxe à tona uma nova forma de expressar a arte que não fosse por meio de representação mimética da realidade. Então eles não queriam fazer essa representação mimética aqui, ó, essa cópia da realidade igual está aqui ao lado, tá vendo? Eles não queriam fazer isso.
Eles queriam criar não o objetivo, aquilo que você vê e entende, eles queriam criar o subjetivo, aquilo que vai vir como livre arbítrio, né, dentro do processo de criação e de livre interpretação, né? Até o não interpretar nada é uma forma de interpretar também, ok? Então eles chamam isso de mimética da realidade. Eles iam contra, tá bom? Então o declínio aconteceu nesse período aqui, ó, século XX, tá bom? Início do século XX, com o surgimento de quê? Do abstracionismo, ok? Então vamos lá. Aqui tem mais uma exemplo de arte figurativa, né? Você olha e identifica as maçãs, o limão, né? O prato, a mesa. Então, quando você consegue identificar aí, os objetos ali em cena, é um exemplo de arte figurativa. Então vamos lá, características. Ela é uma arte representativa, já falamos sobre isso, representa o quê? A realidade, tá aqui, ó. Ela é representativa porque representa a realidade. É uma arte realista e estilizada, a gente vai explicar daqui a pouquinho, como eu prometi para vocês, mas o nome realista já dá pra gente entender. E o estilizada vai modificar um pouquinho, mas ainda continua sendo figurativa. Uso de formas da natureza como imitação, então tenta copiar o que? A natureza, o homem também como parte dessa natureza, tenta fazer uma cópia, uma duplicação, que chama-se de verossimilhança, né? Então a verossimilhança não é exatamente a semelhança, não é exatamente o igual, mas aquilo que chega próximo, é a cópia, é a imitação dessa natureza, ok? Como aqui, ó, essa aqui é uma imitação da natureza, tá vendo? Então, vamos aqui pro próximo. Aqui nós temos aqueles dois estilos que eu falei para vocês, né? A arte figurativa, são movimentos figurativos. Um dos movimentos é chamado de realista, o outro dos movimentos é chamado de estilizada. O realista já por si só já diz tudo, né? Ele tenta copiar fielmente, né, a natureza humana, né? Então os traços, as formas, as expressões, os movimentos, né, que são representados dentro da pintura, tentam fazer essa representação dessa, dessa realidade, né? Então ela é bem fiel, tenta se aproximar a essa perfeição em relação à natureza. Se fosse uma imagem do meio ambiente, tentaria ser o mais fiel possível, próximo aí a essa paisagem de natureza. Ser humano, a mesma coisa. A estilizada, no próprio nome já diz, né? Ela já modifica um pouquinho. Estilizada, ela segue um estilo que é chamado de expressionismo. Esse expressionismo ele já é influência daquele abstracionismo que a gente falou. Ele já é influência daquelas vanguardas europeias lá que eu falei para vocês, tá? Que é o expressionismo. Mas ele pegou um pouquinho dessa influência, mas ainda não fugiu do estilo figurativo. Por quê? O estilo figurativo é a representação, a cópia da natureza. Então, vamos ver aqui os dois exemplos. À esquerda nós temos aqui um estilo que uma arte com características realistas, né? A arte realista. E à direita nós temos com características estilizadas. Olha a estilizada. Você não consegue identificar. Ah, mas é expressionista, né? Tem características aí já depois do início do século XX, né? Então já é uma arte abstrata. Não, não é abstrato, porque se ela fosse abstrata, você não conseguiria identificar nada que está aqui. Aqui você consegue identificar, né? Você consegue identificar aqui a questão do sofrimento, a questão da fome, as aves aqui no céu, o céu cinza, a terra seca e árida, né? Tanto que as crianças, né? O bebê, o adulto, o idoso, certo? O cajado. Então a gente consegue identificar essas características aqui, a gente consegue identificar é, é, essas imagens, né? Essas personificações aqui. Então é uma arte figurativa. Então não precisa ser perfeitinho assim não, ó. Assim também é, tá? E quando eu chegar lá no abstracionismo, vocês vão ver a diferença, a oposição. Quando eu falo que é o contrário uma da outra, é porque é o contrário, tá? Então, arte realista, representações mais fiéis da realidade, tais como o Renascimento, Barroco e o Realismo. A arte estilizada, menor preocupação com os traços, né? Não se preocupa tanto com o detalhe. Individualizadores. E a verossimilhança, não tem essa preocupação com verossimilhança, como no impressionismo e no expressionismo, tá? Então aqui o nome dessa tela aqui é Moças Peneirando Trigo, tá? De Colbert, e aqui de Portinari
essa segunda tela, é uma arte de Portinari chamada de Os Retirantes, né? Retirantes. Ok? Então vamos lá. Galera, aqui a gente vai entrar agora nos gêneros. Lá no nosso primeiro slide eu falei que a gente ia entrar dentro de algumas vertentes. Essas vertentes chamam-se de gêneros. Então, a arte figurativa, ela pode ser figurativa religiosa, como está aqui. Ela pode ser figurativa religiosa, ela pode ser figurativa de gênero, ela pode ser figurativa histórica, tá? Ela pode ser retrato, ela pode ser paisagem, ela pode ter característica de natureza morta e marinha, tá? Então vamos pegar aqui, eu coloquei um exemplo de cada aqui para vocês, vamos lá. Olha só, aqui nós temos o que? Uma representação de arte figurativa de gênero religioso, né? A criação de Adão lá no teto da Capela Sistina, né? No Vaticano. Então, aqui a gente já consegue ver que é o que? Religioso, né? Deus criou o homem, né? Esse aqui é o elo, né? O dedinho no outro elo entre Deus e o homem. Beleza? Então, características religiosas. Abaixo, você consegue ver na pintura aí, né? Uma moça tecendo, costurando, né? E por ser uma mulher, ela tem características do quê? De gênero. Se fosse um homem, como é uma mulher, é uma mulher. Então aí uma diferença de gênero masculino e gênero feminino. Tá vendo aí? Então, temos aqui já a religiosa e temos aqui a de gênero. Aqui nós temos o quê? Uma tela que representa a questão da Revolução Francesa, ok? Então aqui essa mulher representa a liberdade, né? A liberdade que guia o povo, certo? Então, aqui ela tem fatos o quê? É uma tela que representa fatos históricos, beleza? Então, religioso, gênero, histórico. E aqui é uma tela, o nome dessa obra chama-se Narciso, certo? Então ela faz uma alusão aí a Narciso. Então quem já ouviu falar sobre Narciso é uma mitologia, há um mito, né? Um mito sobre a história de Narciso. Essa mitologia é a mitologia grega, onde Narciso ele era considerado um homem muito belo e foi feita uma profecia em sua vida que ele seria o mais belo de todos e que ele viveria mais do que todos, a menos que ele nunca olhasse seu reflexo, né? Então ele deveria cumprir aí essa punição para que ele pudesse usufruir dessa bênção aí que era viver muito e ser belo, mas ele não conseguiu, então ele foi amaldiçoado, como aparece na tela aí. Então isso aqui tem características o quê? Mitológicas, tá vendo? Então aqui nós temos o quê? Figurativa religiosa, figurativa de gênero, figurativa histórica e figurativa mitológica. Aqui nós temos figurativa de quê? Retrato, galera. Retrato, tá vendo aqui, ó? Tem a imagem e logo a seguida é como se fosse um close dela. Mas a primeira já representa aqui, ó. Foi pego uma imagem já pronta e em cima dessa imagem foi feita uma outra, que é essa daqui. Precisa ser cópia idêntica, não. Mas traços aí que representam a natureza humana, ok? Aqui embaixo nós temos o que? Natureza morta. O que tem de vivo aqui? Nada, né? Só temos vasos, né? Mesa e tal. Então essa aqui ela é o que? De gênero, natureza morta. Aqui, qual o gênero? Paisagem, né? Então a gente consegue ver aqui a grama alta, os pássaros voando, ao anoitecer, né? Uma lua aqui. Então aqui nós temos o gênero paisagem. E por último, marinha, né? Você consegue ver aqui ó, os peixinhos, na água, a marina aqui, onde os barquinhos atracam, o pescador, o barquinho, certo? Então todas elas características figurativas, ok? Então um exemplo para cada uma. Vamos lá. Agora a gente vai entrar no abstracionismo. Dá uma olhada nessa tela aí à sua direita, essa imagem à sua direita. Você consegue identificar alguma coisa como nas imagens figurativas lá? Não dá, né? Por quê? Porque as características do abstracionismo é aquela característica que eu falei para você, principal sobre a subjetividade. Então, cada um vai olhar para essa tela aí e vai entender de uma forma diferente, vai ter um conceito diferente, entendeu? Então, subjetividade é isso, tá? E a forma que o abstracionismo vem, ou o que ele tenta representar, são coisas totalmente abstratas também. Por exemplo, esse aqui é um dos principais, ou se não o principal, precursor aí, né, do abstracionismo, certo? Então, o nome dele, Wassily Kandinsky, ele é russo, tá? O nome dessa obra aqui é Aquarela Abstrata, beleza? Então, o que ele tentava fazer? O que o Kandinsky tentava fazer?
representar, por exemplo, por meio da arte plástica, né, da pintura aqui, a música. Então, como que eu vou conseguir pintar, né, criar uma tela que representa a música, que seja a representação da música? Tá vendo como é subjetivo? Então, para ele, na criação dele, aquilo representa a música. Mas quando o outro vem e faz, olha a obra, né, analisa a obra, vai ter uma concepção totalmente diferente. É aquela subjetividade que eu falei para vocês. Então, vamos lá, o abstracionismo já veio a surgir aonde? No início do século XX, beleza? Justamente com o declínio lá da arte figurativa, beleza? Com essa tendência aí, com essa tendência de não realista e sim de subjetividade, ok? Então vamos lá, vamos ler aqui rapidinho. O abstracionismo ou arte abstrata é um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa realidade. Então, um detrimento da nossa realidade, né? Então, ela não é fiel. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional. Lembrando que a arte figurativa ela é uma obra, o que as obras representativas elas são o quê? Aqui é não representacional. As figurativas são representativas. Elas representam o que mesmo? A vida, né? A natureza. Ok? Já aqui, não representacional. Ao contrário da arte figurativa, expressa por meio de figuras que retratam a natureza, né? O pintor russo Wassily Kandinsky é considerado um precursor aí da arte abstrata, com sua primeira obra aí, Aquarela Abstrata, né? E uma série de improvisações aí que ele fez também. Então, daqui dá pra gente comparar, né? E ter uma noção do que foi uma, né, e a outra, né? A diferença entre ambas. Então vamos lá. Principais características do abstracionismo. Então vamos lá. Características são: arte não representacional, ausência de objetos reconhecíveis, certo? Arte subjetiva, que a gente vem falando muito sobre. Oposição ao modelo renascentista da arte figurativa, então ele é oposição da arte figurativa, tá vendo? E valorização das formas, cores, linhas e texturas, mas sem métrica, de qualquer jeito, ok? Então, aqui, se você olhar para essa tela, uma pessoa pode olhar e identificar que tem aqui 2 quadrados, né? Outros podem ver que são 4 triângulos, cada um vai ter uma interpretação diferente, beleza? Então vamos lá. Como eu já tinha falado com vocês, é só uma retomada rápida aqui. O surgimento do abstracionismo ele veio junto com aquelas vanguardas europeias, aquele estilo artístico-cultural do início do século XX, né? Então esse abstracionismo ele veio junto com essas escolas que eram conhecidas como escolas modernas, né? Então ele veio junto com a modernidade, ok? Aqui no Brasil essa modernidade chegou na Semana de Arte Moderna, que aconteceu justamente entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, tá? Aqui no Brasil é chamado de modernismo, mas sofreu o Brasil, esse modernismo brasileiro, ele veio com influência das vanguardas europeias, as mesmas vanguardas que trouxeram esse abstracionismo, que são, como eu disse para vocês aí, o cubismo, o surrealismo, né, o expressionismo, entre outros aí que a gente citou já, beleza? O abstracionismo ele tem como característica a arte greco-romana. A arte greco-romana ela tem aquela visão que de perfeição, de academicismo, né? Então a arte ela era feita pela arte. Então ao se produzir uma arte abstracionista, né, eles copiavam essa tendência, essa perfeição aí da arte greco-romana. Então foi isso que influenciou esse abstracionismo aí das vanguardas europeias, ok? Então vamos lá aqui rapidinho, uma leitura aqui. A origem da arte abstrata está intimamente relacionada com as vanguardas artísticas europeias. Acabou de falar sobre isso. E também chamada de arte moderna. Tais vanguardas representam movimentos da ruptura artística, sobretudo em relação aos moldes renascentistas, tradicionalistas e academicistas. Esses moldes eram pautados no modelo da arte greco-romana, onde o conceito de belo é sua principal característica. Desculpa aí, galera, tô com um pouquinho de tosse, a garganta tá um pouquinho irritada, mas não é corona não, tá? Então, continuando aqui, né? Então, baseada naquela arte greco-romana, né? Que é a representação do belo. Vamos lá aqui.
Movimentos como surrealismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo e futurismo buscavam um rompimento com os antigos valores estéticos. Então, esses aqui são chamados de vanguardas europeias. A partir desse contexto, surge posteriormente o que foi intitulado de abstracionismo, sendo que o artista que iniciou esse movimento foi o russo Wassily Kandinsky, que eu disse para vocês que foi o precursor, né? Esse pintor estava interessado em estudar os efeitos da cor e da criação aliada à música, então a representação da música por meio da arte plástica, né? da pintura, caracterizada pela não representação, né? Essa vertente buscou apresentar um novo estilo de arte, em que as formas, cores, linhas e texturas eram os objetos de pesquisa dos artistas. Então era um estilo considerado um estilo livre, né? Livre em relação ao processo de criação, sem métrica, porém considerado perfeita. Vamos lá. Abstracionismo no Brasil. Como eu falei para vocês, né? No Brasil, ela chegou aí junto com a Semana de 22, influenciando aí o modernismo brasileiro. Porém, o seu auge ele veio acontecer justamente no Brasil, na geração que eles chamam de geração de 45, que foi justamente na década de 40, tá? Com o cubismo. O cubismo, porque a estrutura, né, da arte do cubismo, cubista, né, ela seguia muitas formas geométricas. Então essa era a característica do quê? Do abstracionismo, que foi copiada aí dentro das vanguardas europeias, chegou na Semana de 22, mas teve seu auge só na geração de 40, ok? Então vamos lá. Mais tarde as vanguardas inspiraram outras correntes da arte nacional, como a arte abstrata, que passou a ser produzida no país em torno da década de 40, mais especificamente em 45. A proposta das vanguardas despertou e inaugurou novas formas estéticas, as quais atravessaram fronteiras de maneira que no Brasil influenciaram a estética modernista dos anos 20. Né? Então ele passou por esse processo de influência aí, dentro do modernismo brasileiro, lá da geração de 22, mas como disse, o seu auge na década de 40. Aqui nós temos as vertentes dentro do abstracionismo. Então, uma dessas vertentes, são duas, tá? Uma delas é chamada de abstracionismo expressivo, cujas características são o sentimentalismo, valorização da intuição e liberação artística, liberdade artística. Vejam que valorização da intuição, eu tenho uma intuição sobre isso. Olha como é subjetivo. Olha como é totalmente pessoal o processo de criação de uma arte abstrata. A liberdade artística vai seguir que tendência? Qual tendência? Não tem. Então eu posso fazer sobre tudo, sobre qualquer coisa, né? Da forma como eu quero fazer. Ela só não pode ser fiel ao real. Ela só não pode ser fiel a uma imagem já pré-existente ou propriamente à vida, à natureza. Senão, aí ela foge do abstracionismo. Ok? Ela vai para o que é arte figurativa lá, que a gente acabou de ver. Agora, o sentimentalismo, como você consegue, por exemplo, representar por meio de uma pintura o amor, que é um sentimento, ou qualquer outro tipo de sentimento. Então que não é, mas essa arte aqui poderia ser a representação do amor na visão de um artista, mas pode ser uma representação de alegria na visão do outro, entendeu? Então, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Rapidinho aqui, então, leitura rápida. Abstracionismo expressivo, que é uma das vertentes, né? Composição 8, que é justamente o nome dessa obra, de 1923, também do Kandinsky, né? Chamada de abstracionismo informal ou lírico. Essa vertente foi influenciada pelos expressionismos do falvosismo, tá? Também uma tendência aí dentro daquelas vanguardas lá do modernismo. Suas principais características são que a gente já citou aqui abaixo, ok? Então, abstracionismo expressivo. Agora, a outra vertente do abstracionismo, abstracionismo geométrico, tá? Então, utilizava aí as formas geométricas para criar arte, ok? Características são: os elementos que caracterizam esse estilo são a racionalidade, tá? A valorização de reflexão intelectual, organização do uso de formas geométricas, e o maior representante dessa tendência foi o pintor aí holandês Pierre Mondrian, tanto que essa tela que eu coloquei aí ao lado é dele, tá bom? Então essa aqui ela já segue uma tendência mais racional,
porém que valoriza aquela questão que eu falei para vocês da não representação da natureza, né, da vida, né, porque senão não seria abstracionismo. Então ela segue aí as formas geométricas e as cores, né, a vivência das cores aí, que é uma das características do abstracionismo, tá bom? Então, as características ali ao lado. Então, essa daqui já foi uma vertente aí influenciada lá pelo cubismo, né, e o futurismo. Essa vertente está pautada na geometria e nas formas do racionalismo. Por isso que eu falei para vocês aí, o cubismo lá, que é o que? É uma das vanguardas lá europeias, né, que influenciou o modernismo brasileiro, tá bom? E aqui uma curiosidade, galera, sobre o abstracionismo. Então a gente pensa muitas vezes, o abstracionismo surgiu lá no início do século XX, mas lá no século XIX também, né, já produzia-se esse tipo de arte, porém não sabiam, né, eles não sabiam que produziam, eles nem sabiam que essa arte era denominada, ou tinha um nome, né? Então os povos indígenas aí, né, deixa eu ver se eu consigo ler aqui o nome, Kadiuê, né, a tribo Kadiuê, por exemplo, lá no Mato Grosso, lá no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil mesmo, ele já realizava essas pinturas corporais aí, utilizando esse tipo de expressão, tá? A expressão que é abstrata, né? Então, enquanto lá, vamos lá nos homens das cavernas, lá no início do vídeo, né? Eles representavam o que? A natureza. Olha o corpo dessa índia aí. Qual é a representação de natureza que aí tem, né? Então, são formas abstratas, né? Elas não têm uma imagem, uma verossimilhança em relação a algo ou alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, olha só. Ainda que o abstracionismo tenha surgido com esse nome lá no século XX, a arte abstrata já existia desde a pré-história e a antiguidade, né? Então, diversas culturas antigas realizavam desenhos e pinturas que exibiam linhas, formas e cores de maneira não figurativa, ok? Sem aquela perfeição da natureza. Exemplo disso é a arte do povo indígena Kadiuê, localizado no Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Eles realizavam pinturas corporais belíssimas com padrões abstratos. Olha aí como a Índia, né, no rosto, no busto, no braço, né, a forma abstrata aí sem uma representação figurativa, né? Então caracteriza-se como arte abstrata, ok? Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido aí a diferença entre um e outro, é claro, né? Não tem como a gente não ver essas diferenças. Espero que vocês estudem um pouquinho mais aqueles gêneros lá da arte figurativa, as vertentes aqui da arte do abstracionismo, tá bom? As características desse contexto histórico. Como eu disse para vocês, a parte dos autores, principais autores, a gente deixa aí para uma outra videoaula, tá bom? Para que essa não se estenda muito. Mas aqui deu para a gente entender muito a questão do conceito, né? Dos exemplos, das características, né? E de como cada uma dessas artes aí, desses estilos artísticos, eles funcionam, né? E impulsionaram aí um período, uma geração. Beleza? Então, me despeço aqui de vocês. Mais uma vez agradeço e até a nossa próxima aula. Falou, galerinha. Tchau, tchau.